O CISEG de odontologia, solicitações em 2020 foi 457. Encaminhadas foram de endo, radiologia e cirurgia, tá? Endodontia, que é a mais solicitada, então tem um tempo de espera maior, de mais de 120 dias, que veio agravar aí o fechamento dos céus, né, o ano passado. Então, assim, o tempo de espera aumentou bastante. Agora que está retornando os atendimentos, mas tem uma fila de espera muito grande. Os exames solicitados na odontologia é o raio-x. As ouvidorias. Então, lá em 2020, nós tivemos um total de 34, sendo 2 positivas de elogio e 32 negativas de algum tipo de reclamação. Este ano nós tivemos 23 no total, sendo uma de elogio e 22 de alguma reclamação. O principal foco de reclamação lá da unidade, né, é a falta de profissional médico, por ser aquela região ali mais afastada de Campo Grande, então, assim, sempre tem uma rotatividade muito grande desses profissionais médicos, enfermeiros. Então, assim, isso causa um grande número de reclamações, porque até que seja contratado um profissional novo, tem aquele tempo que fica sem aquele profissional, então gera esse tipo de reclamação. E a demora do atendimento, porque ano passado nós criamos o fluxo, né, na unidade de atender o sintomático respiratório separado. Isso, quem vai procurar atendimento sem ser assintomático, né, no caso, sem sintoma respiratório, ele acaba aguardando um pouco mais. A nossa unidade, então, ela tem 2 acadêmicos de graduação de enfermagem, tem um profissional do Mais Médicos, um enfermeiro preceptor, né? Nós tivemos em 2021 duas reuniões de educação permanente e 2 reuniões para discussão de casos de grupo de estudo. Então, reuniões intersetoriais, né? Esse ano nós tivemos as reuniões entre a unidade, junto com o NASP e o CRAS, para a pactuação de ações de educação e saúde voltadas para as crianças e adolescentes lá na região. Então, assim, agora está retornando as ações intersetoriais, então nós vamos aumentar esse número esse ano. Essa aqui é a nossa equipe do NASF, né? Ela é bem completa, né? Tem praticamente todos os profissionais do NASF. Ela atende ali a nossa unidade, atende a unidade do Alves, do Paulo Coelho, que são ali próximas à nossa unidade. Então, lá nós tivemos esse ano, no primeiro semestre, 2 projetos terapêuticos singulares, educação permanente na unidade 5, consulta compartilhada 47, reuniões 24, PIX 62, e reabilitação pós-Covid, né? No caso, com o fisioterapeuta lá e os outros profissionais, 2, por enquanto. E reuniões para discussão dos casos, 31. Vou passar para a enfermeira Ana. Boa tarde. Como já foi apresentada, sou a enfermeira Ana, ali no Mário Covas. Na unidade, nós somos em 3 equipes, então somos em 3 enfermeiras e 3 médicas, e todos nós somos relativamente novos na unidade, né? Ninguém ali tem mais do que o ano passado de atuação na unidade, e com os indicadores a gente conseguiu perceber que a gente ainda está aprendendo, caminhando com a questão da digitação.
Então, a nossa unidade é uma unidade com fluxo muito grande de atendimento, de procedimento, encaminhamento, e a gente percebeu uma falha bem importante na questão da digitação, e que agora, desde que foi implantado, a gente fez toda a impressão dos CIAPs, dos cadernos do ESUS, então ali a gente já começou a trabalhar nisso. Então vão ter alguns dados que a gente realmente fez e que não foram computados. Nesse ano aí de 2020 até agora 2021, a gente teve poucos atendimentos em geral, né, de pacientes que são, de certo modo, eletivos, pacientes de rotina, que foram orientados a não procurar as unidades de saúde. Então, o que a gente conseguiu manter o foco máximo foram os pacientes gestantes, né, que não parou o atendimento ao pré-natal, atendimento ao idoso e aos pacientes que são com comorbidades, principalmente os hipertensos e diabéticos. Aqui a gente teve um declínio de visitas domiciliares, porque o nosso foco, desde que se iniciou a pandemia, são os pacientes que realmente são acamados, que realmente necessitam da equipe multidisciplinar no domicílio. Então, não foram feitas aquelas visitas rotineiras que eram feitas de supervisão, que está sendo voltando agora, né? Tudo que não era o foco, agora que a gente está voltando a fazer esses atendimentos, então provavelmente no próximo, que é relativo ao segundo semestre de 2021, a gente já vai ter números bem melhores. Pode passar. Casos de tuberculose, desde o ano passado, a gente não teve, foram feitas coletas de escarro na unidade, a gente ainda não teve resultados positivos. Hanseníase, nosso último paciente foi curado o ano passado, então a gente desde então não teve casos de tuberculose e hanseníase. Pode passar. Nossos pacientes cadastrados no Bolsa Família, a gente conseguiu acompanhar do ano passado para cá, respectivamente 78% e 83% dos pacientes, a maioria crianças. E aí o pré-natal, a gente, o ano passado, pré-natais completos foram 93%. Esse ano até agora, no primeiro semestre, já foram finalizados 49 pré-natais. E a gente conseguiu um êxito aí em acompanhamento de gestantes de risco habitual e as gestantes de alto risco que a gente encaminhou, boa parte delas a gente conseguiu continuar acompanhando na unidade, então percentual mínimo aí de 78%. Pode passar. Casos de óbito, a gente teve recentes, ano passado, óbito materno, 3, esse ano já houveram 5. A maioria dos casos de investigação que chegaram para a gente foram relacionados ao Covid, tanto de óbito materno, quanto de mulheres em idade fértil. Isso. Uhum. Isso que eu ia dizer agora. Isso que eu ia dizer agora. Isso. Então, dessas investigações foram mulheres em idade fértil, e no final da investigação a gente concluiu que todos os casos que vieram para a nossa unidade foram mulheres que faleceram em decorrência de complicações do Covid. Pode passar. Esse aqui são... A gente focou em... Nesse caso, nós não tivemos, né, óbito materno de fato, mas o principal foco das nossas estratégias são para evitar que essas mulheres em acompanhamento pré-natal venham ao óbito, né, que é a identificação precoce da gravidez, o acompanhamento regular, busca ativa no domicílio. Deixa eu passar. Farmacêutico nós não temos na unidade e também não temos grupo de tabagismo esse ano sendo realizado na unidade, até já teve, né, no passado, mas esse semestre a gente não tem. Aqui as consultas de enfermagem. Como eu disse no começo, boa parte desse público jovem,
rígidos, sem comorbidade, sem necessidade de usar medicação e estar fazendo exame de rotina, eles foram orientados a evitar procurar as unidades de saúde. Então, entre 2020 e o primeiro semestre desse ano, as crianças e os adolescentes, a gente teve um pouquinho, foi menor o número de atendimentos, foram mais aqueles que realmente precisavam de alguma coisa. E a questão do teste do pezinho, esse indicador, ele é do teste do pezinho até o 5º dia de vida. Então, assim, normalmente eles saem da maternidade já no 3º dia e a gente tem muita dificuldade em sensibilizar essa mãe a comparecer na unidade até o 5º dia. A gente percebe que elas aparecem já com 15 dias ou já com 30. E a maioria das mães, quando elas ganham o bebê, elas não ficam na residência. Por mais que a gente combine com a gente de saúde, tais pacientes vão ganhar bebê esse mês, vai no domicílio para a gente conseguir fazer com que elas venham fazer o teste do pezinho, normalmente elas vão para a casa da mãe, para a casa da sogra, para a casa de algum parente, e a gente ainda tem essa dificuldade em trazer o recém-nascido na unidade até o 5º dia de vida. Aí o atendimento ao adolescente, por mais que a gente não teve tanto, né, esse público na unidade, foi 48% ano passado, e só esse ano, né, no primeiro semestre, a gente já teve 44%, então esse ano a gente está atendendo mais adolescentes do que o ano passado. As aulas retornaram agora, então agora que a gente começou a conversar sobre as propostas da saúde na escola. Pode passar. Aqui as consultas em gestantes, que são uma das nossas maiores prioridades dentro da unidade, nenhum indicador ficou menos que 100%. O pré-natal iniciado até a 12ª semana ainda é uma dificuldade, porque essas gestantes, a maioria jovens, né, adolescentes e mulheres que estão começando a sua vida, elas normalmente descobrem a gravidez já após a 12ª semana, mas ainda assim a gente conseguiu manter a questão da quantidade de consultas, né? Lá na unidade as consultas são intercaladas, então sempre a primeira consulta é com a enfermeira, na próxima já é com a médica, e no final da gravidez a gente consegue fazer aquele revezamento semanal para que essa gestante seja avaliada toda semana. Pode passar. Ali, a puericultura a gente consegue fazer no começo, que já passou. Mas a gente, por mais que consiga fazer no primeiro mês de vida do recém-nascido, a gente não conseguiu fazer até o 5º dia. Aqui, nossos casos de sífilis, a gente tem na nossa região uma epidemia de sífilis, e principalmente em gestantes, mas todas aderiram ao tratamento. E a gente teve, tanto ano passado quanto esse ano, 3 casos de sífilis congênita de mães que foram diagnosticadas na unidade e que ou trocaram de endereço, ou não deram continuidade, ou que não faziam os exames conforme eram solicitados, ou as que já começaram o pré-natal no final da gravidez. E aí esses casos de sífilis congênita estão sendo acompanhados na unidade, foram medicados na maternidade e estão sendo acompanhados agora na unidade. Tá ok? Pode passar. Aqui os testes rápidos. O ano passado nós não tivemos diagnóstico positivo de HIV, e esse ano, no primeiro semestre, teve um que foi feito, o paciente chegou para uma consulta, foi solicitado e ali em demanda espontânea já foi feito o teste rápido, fez o T1 e o T2 positivos. As visitas, os pacientes entre 20 e 59 anos, a gente conseguiu atingir a meta aí de 98% no ano passado e 94% nesse primeiro semestre, e são pacientes principalmente que possuem alguma comorbidade e que vão mais vezes até a unidade. E o pré-natal do parceiro, a gente não conseguiu alcançar a digitação, né? Porque são pacientes que a gente faz e a gente percebeu que foi feita a consulta, mas de forma individual e não com o CIAP correto de pré-natal do parceiro. Aqui as consultas médicas
a população acima de 60 anos, né? É uma população idosa que foi orientada também a não estar procurando a unidade de saúde. Então, foram realmente aqueles que precisam do atendimento médico, que já tem alguma comorbidade. Os demais
Beleza, né? Então, nossos pacientes hipertensos e diabéticos, a gente conseguiu acompanhar grande parte destes. Tem muitos pacientes que são hipertensos e diabéticos e que também não acompanham na unidade, fazem acompanhamento particular, ou que só vão na unidade uma vez por ano para renovar sua receita, ou para fazer os exames de rotina. Mesmo assim, a gente conseguiu acompanhar aí 2% dos hipertensos e 79% dos diabéticos. A avaliação dos pés é feita nas consultas, porém não foram digitadas corretamente, e mesmo as que a gente tinha dados na última avaliação de indicadores do meio do ano, a gente percebeu uma deficiência na avaliação dos pés diabéticos, então agora no segundo semestre a gente conseguiu, em conjunto com as acadêmicas também, fazer uma força-tarefa para fazer a avaliação dos pés diabéticos. As consultas de enfermagem, hipertensão, são pacientes que não precisam passar em todas as consultas com o enfermeiro. Normalmente, os pacientes hipertensos e diabéticos, a consulta com o enfermeiro é uma vez, né, por ano, a partir de 6 meses. E mesmo assim, a gente conseguiu acompanhar eles nesse primeiro semestre, 24% dos hipertensos e 59% dos diabéticos. Quanto à consulta médica em hipertensão e diabetes, a gente teve um número relativamente baixo, de 14%, 13%, mas foi também em questão da digitação dos CIAPs, porque as médicas estavam digitando o CID, ao invés de colocar o CIAP adequadamente. Então, isso é uma coisa que já no próximo indicador a gente já vai ter conseguido resolver. Vou falar agora sobre os indicadores do Previne Brasil. Então, a nossa proporção de consultas com as gestantes menores de 6 consultas pré-natal realizadas, sendo primeiro até a 20ª semana, no primeiro semestre de 2020 ficou em 7%, no segundo quadrimestre ficou em 11%, e terceiro 27%. No primeiro quadrimestre agora de 2021, ficou em 131%. Proporção de gestantes realizados com realização do exame de sífilis e HIV ficou em 120% este ano. Aliás, nesse primeiro quadrimestre de 2021. Proporção de gestante com atendimento odontológico realizado ficou em 73%, cobertura de exame citopatológico 19%, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial ficou em 30%, e o percentual de diabético com solicitação de hemoglobina glicada ficou em 4%. Saúde na hora. Então, nosso número de atendimentos de 2020 foi num total, na parte matutina, de 2.989, atendimento médico, atendimento de enfermagem 991, atendimento de odontologia 542. E no horário estendido ali, 111 médico, 81 de enfermagem e 112 de odontologia. Neste primeiro semestre de 2021, então nós estamos fechando ali no horário estendido com 66 consultas de atendimento médico, 19 de enfermagem e 29 de odontologia. Então, o nosso número de consultas por demanda espontânea, ele sempre, lá na nossa unidade, ele é maior, né? Até porque nós estávamos com um número de agendas reduzidas,
Então, agora, mesmo com o retorno das agendas ainda, nosso número de atendimentos de demanda espontânea ainda é mais alto. Então, aqui nós estamos as estratégias, o indicador positivo. Então, nosso número de consultas de gestante é um indicador que a unidade atinge com facilidade. Até porque a gestante, né, procura muita unidade e acaba que ela entra nesse indicador e é nosso melhor indicador da unidade de consulta em gestantes. Nosso indicador que precisa melhorar muito é o indicador de pé diabético. Como a enfermeira Ana já comentou, né? Antes nós tínhamos uma deficiência no registro dessa informação no PEC. Esse registro já foi identificado, o problema já foi repassado para os profissionais. Então, provavelmente, no próximo indicador, a gente já vai começar a melhorar. Ele já começou a melhorar aí no indicador, né, deste ano, mas pouco por conta do período ali que a gente pega para avaliar. Na nossa unidade, nós tivemos, então, ações de COVID, nós tivemos vacinação, coleta de exame RT-PCR, que ainda está tendo. A vacinação na nossa unidade do COVID não está acontecendo agora, pois foram priorizadas algumas unidades, né, para fazer essa vacinação. Tem o monitoramento que nós ainda fazemos, o atendimento fast track e a busca ativa dos ACS e ACES para o telemonitoramento dos casos positivos. Esses aqui são os nossos contatos, tá? E obrigado pela oportunidade.